Este é o vídeo de introdução da série que estamos iniciando agora, da viagem dos Floater Riders à Patagônia em 2025. Inicialmente, começamos com a definição de onde queremos chegar. Criamos a partir disso um roteiro com todos os trechos de viagem ao longo dos dias já definidos pelo grupo, normalmente no período de março a maio de cada ano. Essa foi a terceira viagem do grupo juntos. Nessa planilha nós já introduzimos o tempo, a distância, alguma coisa de custo a partir dos litros, que calculamos 18 litros de autonomia. E para esse ano nós definimos que vamos passar em 4 passos fronteiriços dos Andes, entre Argentina e Chile, começando no Passo Água Negra, na altura de San José de Jacal e La Serena, a seguir o Passo Los Libertadores, descendo pelo Chile até Los Andes, depois a partir de Malargüe, descendo de Mendoza até Malargüe, o Passo Pehuenche, e por último, no retorno, voltando de Puerto Varas, pelo Passo Cardenal Antônio Samoré, fazendo nesse trecho a Ruta dos 7 Lagos e indo a San Martín de los Andes, depois descendo até Bariloche. Nesta planilha também já definimos as viagens, as estadias, que são feitas a partir de reservas pelo Booking com cancelamento livre, feitas por quem até a data de cancelamento livre, e também com telefones, endereços, todos os dados. Também nessa planilha planejamos os custos da viagem em abastecimento, alimentação, hospedagem, total por viajante e os custos totais aqui abaixo. Também nessa planilha temos os postos de abastecimento, todos mapeados a partir do Google Maps, utilizando também o My Maps, e distribuímos uma apresentação que é feita para todos os integrantes, contendo todo o roteiro da viagem, para que possa ser consultada no momento que definir. No My Maps, então, com o Google e com a planilha, nós traçamos o roteiro completo, que eu vou detalhar agora. Então, através da roteirização feita na planilha, nós produzimos um mapa no My Maps com os trechos todos para depois poder passar para o GPS. A viagem consistiu no primeiro dia, saindo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para Uruguaiana, pernoite em Uruguaiana, fazendo a fronteira na manhã seguinte e seguindo para Santa Fé, na Argentina. Depois de Santa Fé, no dia seguinte, passamos ao Largo de Córdoba
para subir a Cruz del R, já em direção à cordilheira. Mais uma noite em Cruz del R e na manhã seguinte seguimos em direção a San José de Jacal, já no pé da cordilheira, no acesso que nos levaria ao Passo Água Negra, o passo mais icônico dessa viagem, que é um passo ainda todo em rípio, praticamente, com subidas em joelho, em cotovelo e descida também. Essa passagem do passo é magnífica, para chegarmos então a Pisco Elqui no mesmo final da tarde, onde passaríamos um dia a mais. Pernoitamos, no dia seguinte conhecemos Pisco Elqui, famosa pelo pisco, pelos vinhedos, um vale muito lindo, aonde à noite pudemos fazer um tour astronômico para ver um dos céus considerados mais limpos do mundo. De Pisco Elqui, então, na manhã seguinte, seguimos em direção ao litoral para La Serena e descemos pelo Chile para a cidade de Los Andes, novamente no pé da cordilheira, para dessa vez cruzar o segundo passo, Passo Los Libertadores, subindo pelos famosos caracoles no Chile e chegando no final do dia a Mendoza, onde passaríamos mais uma noite. De Mendoza, então, no dia seguinte, saímos mais tarde, porque o trajeto era curto, e descemos em direção a Malargüe pela Ruta 40. Malargüe já na entrada novamente para o passo fronteiriço Pehuenche, um passo muito lindo, onde passamos pela Cascata Invertida, dentre outras vistas maravilhosas. Passo Pehuenche, então, nos levou a Talca. Mais uma noite em Talca e dessa vez, então, descemos pelo Chile novamente até Pucón, na beira do Lago Vila Rica e próximo ao vulcão Vila Rica. No dia seguinte, ficamos em Pucón, visitamos o vulcão Vila Rica e a cidade de Vila Rica, com uma vista para o vulcão Vila Rica, com o lago por trás. De Pucón, saímos no dia seguinte pela Ruta das Lagoas, passando então para a cidade de Puerto Varas, nosso ponto mais ao sul nessa viagem. Puerto Varas, ficamos uma noite e um dia que infelizmente choveu, não pudemos ir até Puerto Montt, que seria a ideia de ir até o quilômetro zero da carretera austral. Nós reservamos isso para agora, 2026. De Puerto Varas, então, no dia seguinte, já com um dia maravilhoso, ensolarado, saímos para fazer novamente o passo fronteiriço para a Argentina. No caminho, visitamos o vulcão Osorno, com seu topo coberto de gelo, e pudemos subir de teleférico até bem próximo ao gelo, aonde contém as pistas de esqui que estavam sendo montadas, já preparando para o inverno que viria. Saindo de Pucón, então, saindo do vulcão Osorno, então, já após a visita, seguimos por Entre Lagos para fazer o Passo Pehuenche, o Passo Cardenal Antônio Samoré, que foi o último passo voltando para a Argentina, no
Na Argentina já subimos pela Ruta 40, a famosa Ruta de los Sete Lagos, até San Martín de los Andes, onde passamos o pernoite e na manhã seguinte voltamos de dia pelo passo pela Ruta 40, pela Ruta de los Sete Lagos, para ir em direção a Bariloche, onde ficaríamos um dia inteiro. Bariloche aproveitamos para conhecer o Cerro Otto e o Circuito Tico, principalmente. Depois de Bariloche, começamos o nosso retorno através de Neuquén, pela Ruta 237, que é muito linda também. De Neuquén, subimos então para Santa Rosa La Pampa, aonde passamos mais uma noite. De Santa Rosa La Pampa, começamos a subida em direção a Córdoba, para a região de San Luis, aonde nos hospedamos por uma noite na cidadezinha chamada El Trapiche. A partir de El Trapiche, na manhã seguinte, seguimos pela rota que passa por Mina Claveiro, La Carolina e São Francisco del Monte de Ouro, para ir em direção à Vila Carlos Paz, onde passaríamos mais uma noite antes de começar o nosso retorno a Porto Alegre. No dia seguinte, então, saímos de Vila Carlos Paz em direção a Santa Fé. A ideia seria o pernoite em Santa Fé e a manhã seguinte para Uruguaiana. Mas como tínhamos tempo, acabamos seguindo de Santa Fé, passando só por Santa Fé e seguindo direto a Uruguaiana naquele dia. Manhã seguinte, último trecho da viagem a Porto Alegre. Esse é o mapa completo. Vocês veem as 4 travessias do Passo Água Negra, aqui o Passo Los Libertadores, depois o Passo Peuenche e bem no sul de Puerto Varas o Passo Cardenal Antônio Samoré. Este foi então o nosso roteiro no mapa. Agora curta o nosso canal, inscreva-se, comente, dê seu like e nos dê um retorno.